pessoal. É, eu sou a professora Bruna, tá? E eu vim aqui hoje fazer algumas questões do Enem com vocês, tá? Da prova de matemática e suas tecnologias. E também vim falar um pouquinho com vocês sobre a prova do Enem. Bom, sobre a prova do Enem, eu tenho algumas dicas. Eu tenho algumas dicas para vocês. E as dicas que eu tenho, né? Eu vou colocar aqui, tá? Para você que vai fazer a prova. É muito importante que você revise os conceitos de razão, proporção e regra de três, tá? As regras de três sempre caem na prova, então é importante que você revise esses conceitos, tá? É importante também que você revise os conceitos de transformação de unidade, conversão de medida e escala, tá, pessoal? Que também costuma cair bastante na prova do Enem. Outro conceito importante é frações, porcentagem. Sempre tem uma questão que envolve aumento e descontos sucessivos, né? E juros, tá? Outro conteúdo que costuma cair, né, todo ano, que sempre é cobrado, é o conteúdo de análise combinatória, tá? E probabilidade, né? E questões que envolvem estatística, né? Que envolve o conceito de média, moda, mediana e análise de gráficos, tá? Também tem questões que envolvem áreas, tá? Sempre área de círculo, semicírculo, área da coroa circular, área do quadrado, retângulo, triângulo, tá? É bom vocês fazerem essa revisão, né, do conteúdo de áreas, tá? E a parte de geometria espacial, né, principalmente volumes, tá? Então, estudei volume de prismas, cilindros, cone e esfera. Bom, a prova de matemática e suas tecnologias, ela tem 45 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas, tá? E apenas uma alternativa é a resposta correta, tá? Então, é importante que vocês reservem, né, um tempo para preencher o cartão resposta, tá? Seja uns 30 minutos ou uns 20 minutos, para você só preencher o cartão resposta com muita atenção, tá? Para que você não marque 2 alternativas por questão, porque você fazendo isso, você anula a questão, tá? Então, é apenas uma alternativa por questão, tá, pessoal? E, assim, é importante também que vocês fiquem atentos aos distratores, tá? Quando você está lá resolvendo uma questão, né? Assim, as questões do Enem, elas são bem contextualizadas, né? E elas são caracterizadas por textos longos, né? Por quê? Por causa da contextualização, tá? E, assim, sempre tem no finalzinho da questão um comando, né? Tipo, às vezes tem uma palavra-chave, por exemplo, probabilidade, ou alguma palavra-chave que te ajude a identificar qual é o conteúdo que você vai precisar para resolver a questão, tá? E é importante que vocês fiquem atentos a marcar a alternativa correta, fiquem atentos aos distratores, tá? Porque são aqueles erros comuns, tá? Que são cometidos pelos alunos. Então, por exemplo, são respostas que são bem parecidas, né, com a resposta correta, tá? Mas que são alternativas erradas, tá? E confunde muito, então é importante que vocês fiquem atentos, tá? A esses distratores, né? Que são aquelas pegadinhas, né? Então, você tem que ficar atento para não marcar os distratores, tá? Você tem que marcar a resposta correta, o gabarito, né? E eu espero aí que vocês façam uma boa prova, tá? Se mantenham calmos, cheguem com antecedência, tá? No local da prova. Leve, se possível, uma barrinha de cereal, uma garrafinha de água, tá? A garrafa tem que ser de corpo transparente. E também caneta preta, tá? Lembre-se também de levar os documentos, separar documentos de identidade, tá? Tudo certinho, com muita antecedência, para que você evite imprevistos, evite esquecer algum documento importante ou algo que você precise para a sua prova, tá bom? Bom, eu vou começar falando sobre algumas questões, tá? E a gente vai agora resolver questões. Eu separei algumas questões sobre os assuntos que eu mencionei, tá? Algumas sobre os assuntos que mais caem, mais cobrados, né? E aí a gente vai resolver essas questões e eu vou pedir para vocês ficarem atentos também às próximas lives, tá? Até porque tem pessoas que irão fazer o Enem digital, né? Então, tem mais tempo, né, para revisar, para estudar. Tem pessoal que vai fazer agora.
E, assim, ainda dá tempo de você se preparar para o Enem, tá? Ainda dá tempo de você estudar, revisar através de questões, tá bom? E é isso, vocês também podem deixar sugestões através do meu Instagram, do meu Facebook, e eu vou estar sempre aí para ajudar vocês, tirar dúvidas, tá? Então, eu vou compartilhar aí com vocês as questões. Bom, a questão 1, como eu falei, no comando dela, lá no finalzinho, diz assim um pé em polegada equivale a, tá? Então, a gente sabe que a gente vai fazer a transformação de unidade, né? Polegada, pés e jarda, tranquilo? E aí, a gente vai ler a questão. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro, tá? Assim, um pé em polegada equivale a. Bom, então repara que uma polegada equivale a 2,54 centímetros, uma jarda equivale a 3 pés e uma jarda equivale a 0,9144 metros, tá? Agora, olha só, pessoal. Olhando para isso, como uma jarda equivale a 3 pés e uma jarda equivale a 0,9144 metros, então um pé, para você obter a medida de um pé, você vai pegar 0,9144 metros e vai dividir por 3, tá? Quando a gente divide por 3, a gente obtém 0,3048 metros. Agora, olha só, pessoal. Essa medida está em metros, né? E repara que a polegada está em centímetros, tá? Então, a gente vai transformar o que está em metro para centímetro. Então, a gente vai ter que lembrar da conversão de unidades. Aí a gente tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Agora, repara, quando eu vou para a direita, tá? Eu vou multiplicar por 10. Então, por exemplo, se eu tenho uma medida que está em metros, né? E eu quero transformar em centímetros, eu vou multiplicar por 10, aí eu vou transformar em decímetro. Depois eu multiplico por 10 novamente, eu vou transformar em centímetro, tá? Então, na verdade, de metro para centímetro, a gente vai multiplicar por 100. Tranquilo? Ah, e se eu quiser transformar de centímetro para metro? Você vai andar para a esquerda, né? Então, você vai dividir por 10, tá? Então, por exemplo, de centímetro para metro, você vai dividir por 100, tá? Você vai dividir por 10 quando for de centímetro para decímetro, e quando for de decímetro para metro, você vai dividir por 10 novamente. Então, de centímetro para metro, você divide por 100. Entenderam isso, pessoal? Como eu quero transformar de metro para centímetro, eu vou multiplicar por 100. Então, ou seja, eu vou andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, eu vou ter aí 30,48 centímetros, tá? Bom, agora repara que a gente pode fazer uma regra de 3 simples, né? Então, repara que uma polegada equivale a 2,54 centímetros, né? Então, x polegadas vai equivaler a 30,48 centímetros, ou seja, a medida de um pé, tá? Bom, então eu vou multiplicar cruzado, então eu vou ter que 2,54 vezes x é igual a 30,48. Então, x vai ser igual a 30,48 dividido por 2,54. Obtemos aí, aqui a gente pode andar com a vírgula, né, ou multiplicar por 100, tá? Tanto o numerador quanto o denominador, para ficar mais fácil a divisão. Então, multiplicando por 100, eu obtenho aí 3.048, dividido para 254, e obtemos aí o número 12, ou seja, um pé equivale a 12 polegadas, tá? Então, é uma questão bem simples, né, que envolve o conceito de transformação, tá? De unidades, de medidas também, né? E também é regra de 3 simples, tá? Agora, olha só, pessoal. Vamos para a questão 2. Essa questão 2 é uma questão que envolve aumento, tá? Sucessivo. Então, olha só, pessoal. Vamos para o comando da questão para a gente poder ver o que ela nos dá de informação, tá? Repara, supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Bom, repara que não deu muita informação, mas aí eu vou lá para o início. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de R$ 1.250. Já o censo 2010 mostrou que, em 2010, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Ou seja, em relação, 7,2% em relação a esse valor aqui de 1.250, tá?
Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Então, repara que houve aí 2 aumentos, né? E repara que isso é uma questão que envolve aumento percentual, tá? Então, eu coloquei aqui um post-it, né? Um lembrete, tá? Sobre o aumento percentual, onde VF é o valor final, ou seja, o valor após o aumento, tá? O VI é o valor inicial e o 1 mais I tem esse I aí, o I é a taxa, tá? Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Como houve 2 aumentos, eu vou pegar o valor inicial, multiplicar por 1 mais I, depois multiplicar por 1 mais I novamente. O primeiro I vai ser esse 7,2%, tá? E o segundo I vai ser o 10%, tá bom? Então, olha só. Primeiro a gente vai fazer o 1 mais I, onde o I é 7,2%. O que é o 1 mais I da fórmula, pessoal? O 1 representa o 100% e o I é a taxa, né, 7,2%, tá? Repara que o 100% eu posso escrever como uma fração, por cento, né? Então, é sobre 100. Então, 100 sobre 100 mais 7,2 sobre 100 também, porque está em porcento. Agora, repara, tem uma adição de frações, eu vou repetir o denominador e vou somar os numeradores. 100 mais 7,2 vai dar 107,2, tá? Então, quando eu pego 107,2 e divido por 100, eu ando 2 casas para a esquerda. Então, eu vou ter 1,072, tá? E aí, eu posso substituir esse 1 mais I por 1,072 na fórmula, tá? Agora, vamos ver o outro aumento, né? Que ele falou que foi um aumento de 10%, tá? Então, repara que o I aí vale 10%. Então, eu tenho 100% mais 10%. 100% eu posso escrever como 100 sobre 100. 10% eu posso escrever como 10 sobre 100. Isso vai dar 110 sobre 100, tá? Então, dividindo por 100, eu vou andar aí, ó, 1, 2 casas para a esquerda. Então, eu vou ter 1,10 ou 1,1, tá? Então, pessoal, eu vou jogar nessa fórmula, tá? Só que lembrando como teve 2 aumentos, né? Teve aumentos sucessivos, eu vou multiplicar por 1 mais I e 1 mais I novamente. Então, pessoal, eu tenho aí 1.250 vezes 1,072 vezes 1,1 ou 1,10, tá? Então, multiplicando, a gente obtém aí o valor de R$ 1.474. Então, a nossa alternativa correta é a letra E, tá? Bem tranquilo, tá? Essas questões costumam cair muito no Enem, sempre envolvendo aumento percentual. Ah, vou deixar uma observação que se for um desconto, você vai multiplicar o VI por 1 menos I, tá? Se for um desconto percentual. Tranquilo, pessoal? Agora a gente vai para a questão 3 do Enem, que diz assim: em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora das especificações. Aí, repara que logo no final, né, se a gente começasse a leitura pelo finalzinho, a gente já ia para o comando da questão, ó, a média diária. Repara que quando fala média, a gente pensa em média aritmética simples ou média aritmética ponderada, tá? E aí, repara que ele diz que a média diária de garrafas fora da especificação no período considerado é. Então, isso que ele quer saber, tá? Então, repara que a gente vai olhar essa tabela e vai obter as informações que a gente precisa. Mas, para isso, a gente vai fazer uma revisão, tá? Do que é uma média aritmética ponderada, tá? Repara que aqui, a média aritmética ponderada, ela é calculada multiplicando cada valor do conjunto, tá? Pelo seu peso, tá? Repara que o peso aqui seria a quantidade de dias, tá? É como se eu pegasse um dado e o peso informasse quantas vezes ele se repete, né? Por exemplo, o 0, ele se repete 52 vezes, né? Porque em 52 dias, em cada dia, não teve garrafas fora das especificações. Em 5 dias, em cada dia, houve uma garrafa fora das especificações, tá? Então, o 52, o número 5, 2 e 1, que aparece na quantidade de dias, representa o peso, tá? Agora, pessoal, o que a gente faz? Depois que a gente multiplica, né, esse conjunto de dados pelo peso, a gente soma esses valores e divide pela soma dos pesos, tá?
Então, repara que aqui a gente vai calcular a média ponderada dessa forma. Vou fazer 0 vezes 52, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1, tá? E vou dividir isso pela soma dos pesos. Repara que ele já deu que a soma dos pesos é 60 dias, né? Que é o número total de dias, tá? Ou você pode somar e também vai obter esse valor 60, tá? Então, a resposta aqui vai dar 12 sobre 60, e dividindo, simplificando, né, vai dar 1/5, tá? E a resposta é 0,2, que é a letra B. Agora, uma pergunta que é comum, né, que as pessoas costumam perguntar, se fizer média ponderada, se fizer média aritmética simples, será que vai dar o mesmo resultado se eu não utilizar média ponderada? Vai dar, sim, o mesmo resultado, desde que você some, por exemplo, o 0 52 vezes, aí some com 1 5 vezes, some com o 2 2 vezes, e some com o 3, some o 0 52 vezes, depois você pega 1 e vai somando 1 5 vezes, tá? Depois você soma o 2 2 vezes e soma o 3 uma vez, tá? Aí, quando você somar todos esses valores, você vai ter o mesmo valor que tá aqui, tá? E aí você vai dividir pela quantidade de dias, vai dar o mesmo resultado também, tá? Vamos para a questão 4. O gerente, vamos para o finalzinho para ver se aparece alguma coisa, né, que possa nos dar alguma informação, tá? Repara que no final ele bota assim, com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a. Tá, então a gente tem uma dica, né? Mas vamos ver que aparece símbolo de porcentagem, né? Talvez a gente utilize alguma coisa, né? Vamos verificar. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas de um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil. Escreveu cada pergunta em cartões para a colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Repara que apareceu a palavra-chave aí no nosso texto, que é probabilidade, né? Repara que a probabilidade de um evento ocorrer é o número de casos favoráveis, tá? Dividido, né, pelo número de casos possíveis, tá, pessoal? Então, a gente vai usar esse conceito de probabilidade aqui. Agora, olha só, eu vou fazer uma analogia, por exemplo, se você, no lançamento de uma moeda, tá? Quando você lança uma moeda, os casos possíveis, né, é sair cara ou coroa, certo? Então, o número de casos possíveis é 2, tá? E, por exemplo, eu quero que saia cara no lançamento de uma moeda. Então, o número de casos favoráveis é 1, tá? E é sair cara. Então, eu tenho 1 num total de 2, né? Então, a probabilidade é 1 sobre 2. É dado por 1 sobre 2. Entenderam isso, pessoal? Então, esse é uma analogia que eu fiz, né, com o lançamento da moeda, para você entender um pouquinho melhor como utilizar essa fórmula aí de probabilidade, tá? Agora, pessoal, vamos identificar o número de perguntas fáceis. Repara que o número de perguntas fáceis é dado por 25% de 20, tá? 20 é o total de perguntas, né? Então, calculando 25% de 20, isso vai dar 5. Então, eu tenho 5 perguntas fáceis. Só que ele diz que ele adicionou, tá? Ele acrescentou mais perguntas de nível fácil à urna. Como eu não sei a quantidade de perguntas que foi acrescentada, eu vou chamar de X, tá? Então, repara que o número de perguntas fáceis que tem na urna é 5 mais X. Tranquilo? Agora, repara que como o número total de perguntas é 20, já vou deixar a dica, né? Como o número total de perguntas é 20, eu vou acrescentar também mais X ao total, não é isso? Mais perguntas fáceis ao total. Bom, agora olha só, pessoal. Ele diz que a probabilidade, tá, de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Então, eu posso dizer que a probabilidade desse evento ocorrer tem que ser igual a 75%. Então, pessoal,
o número de perguntas fáceis sobre o número total de perguntas tem que ser igual a 75 sobre 100, né? Eu escrevi 75% em fração. Agora, eu tenho que o número de perguntas fáceis é 5 mais x, e o número total de perguntas é 20 mais x, como eu disse lá no início, né? Que eu acrescentei a urna, né? O total de 20 questões mais x questões fáceis, né? Então, eu tenho aqui 20 mais x no total de perguntas, tá? E eu simplifiquei o 75 sobre 100, tá? Dividindo aqui por 25 o numerador e por 25 o denominador. Por isso que a fração ficou equivalente a 3/4, tá? Então, eu tenho essa igualdade, eu posso multiplicar cruzado. Então, eu tenho aí que o 4 multiplica o 5 mais x, 4 vezes 5, 20, 4 vezes x, 4x, tá? Coloco o sinal de igual. O 3 vai multiplicar o 20 mais x, 3 vezes 20, 60, 3 vezes x, 3x. Bom, então aqui eu vou botar letra para um lado, número para o outro, então eu vou ter que 4x menos 3x vai ser igual a 60 menos 20. Obtemos aí que x é igual a 40, tá, pessoal? Então, a resposta da nossa questão é a letra D. Vamos para a questão 5. Vamos logo ao finalzinho, né, ao comando da questão, para ver se dá alguma dica, alguma coisa. A conclusão correta a que o síndico deve chegar, considerando a nova área ser pavimentada, é a de que o material disponível em estoque, aí será suficiente, não será suficiente? Bom, repara que a palavra-chave é área, tá? Então, repara que a gente tem aí uma questão que envolve o conceito de área, tá? Então, o que a gente entende por área? Área de superfície, né? Uma figura que tem apenas 2 dimensões, beleza? Agora, pessoal, vamos lá para a leitura do início, né? Para a gente obter mais informações. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercado por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular, aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais de 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para o π. Aí, pessoal, para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que lembrar, tá, dos conhecimentos sobre círculo, tá? Então, a gente tem aqui que o raio, ele é a distância do centro do círculo, né? A qualquer ponto na circunferência, tá? E o diâmetro, ele é dado por 2 vezes a medida do raio. Ele também liga 2 pontos na circunferência, só que ele passa pelo centro, tá? Aí, repara que como o diâmetro é dado por 2 vezes a medida do raio, então a medida de um raio é metade de um diâmetro, tá? Então, a gente vai precisar dessa informação. Aí, eu tenho aqui a coroa circular, tá, pessoal? Que é justamente essa região, tá? Que ele quer saber, né? A área dessa região. Então, pessoal, o que é essa coroa, né? A coroa circular é a região que está limitada por 2 círculos de mesmo centro. Então, essa região toda que está em azul, tá? Então, para a gente calcular a área, a gente vai utilizar essa fórmula que está aí, tá? Essa formulazinha que está aqui, ó. Que a área da coroa circular é o π, que multiplica Rzão ao quadrado, que é a medida do raio maior, menos Rzinho ao quadrado, onde Rzinho é a medida do raio menor. Agora, repara, pessoal, que aqui a gente tem que o diâmetro do círculo menor foi dado com 6 metros, né? Então, o raio vai ser a metade, que é 3 metros, tá? Então, Rzinho vale 3 metros. E repara que ele deu a informação de que o diâmetro do círculo maior, né, teve um aumento de 8 metros. Então, eu pego 6 metros, somo com 8 metros, obtenho aí 14 metros de diâmetro, tá? Aí, eu quero saber a medida do raio, então eu vou pegar esse valor do diâmetro e vou dividir por 2, obtenho aí 7 metros. Então, o raio, tá, do círculo maior vale 7 metros. Tranquilo? Então, eu vou aplicar a fórmula, né, eu vou colocar Rzão igual a 7, e Rzinho, que é a medida do raio, que é menor, igual a 3 metros, tá? Substituindo aí, a gente obtém essa expressão.
7 ao quadrado é 49, 3 ao quadrado é 9. Resolvendo o que está dentro do parênteses, eu tenho 49 menos 9 vai dar 40, que multiplica π. Como ele pediu para aproximar π para 3, né, eu vou substituir, então, 40 vezes 3, isso vai dar um total de 120 metros quadrados, tá? Então, repara que não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados, tá? Então, pessoal, essa é a nossa resposta, tá, da questão 5. E eu vou agora continuar, tá? Assim, para o momento de dúvidas, né? Eu acredito que não tem dúvidas, né? Mas se vocês tiverem dúvidas depois de assistir esse vídeo, porque ele vai ficar gravado também, você pode mandar, tá? No chat, né? Nas mensagens, que eu vou respondendo para vocês, tá? Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, tá? Se tiverem precisando de ajuda, então mesmo até no Instagram, vocês podem colocar, professora, pode resolver tal questão para mim? Eu vou resolver para vocês, tá? E é isso, pessoal. Eu desejo para vocês também uma boa prova, tá? Que vocês possam fazer uma boa prova, porque vocês estão preparados. Essa live de hoje foi mais para revisar, tá? Mas é importante aí que vocês se preparem, tá? E continuem estudando, tá? Aproveita essas semanas, né, antes da prova, esses dias antes da prova, né? Para quem vai fazer a prova online já tem mais tempo, então aproveita para fazer a revisão, para vocês se prepararem ainda mais, tá? Então é isso, galera. Eu vou desejar para vocês uma boa prova e vou pedir para vocês também ficarem atentos, né, aos avisos sobre as próximas lives. Com certeza eu vou fazer mais lives aí para vocês. E vocês podem participar tirando dúvidas, tá bom? Então é isso. Um beijão para vocês e até a próxima live.